A palavra agora a doutor Michel Nakamura. Fique à vontade, doutor. Olá, boa tarde a todas e todos. Vou me apresentar de novo. Meu nome é Michel Nakamura, sou defensor público do Estado, e até para explicar muito direcionamento aqui do que eu vou falar, atualmente estou coordenando o Núcleo Especializado de Cidadania Criminal e Execução Penal do Estado, então acho que por aí já dá para saber mais ou menos a condução da minha fala, da perspectiva que a gente vai falar. Então, antes de mais nada, queria agradecer pelo convite para participar desse tema tão cada vez mais importante, cada vez mais intenso na sociedade, cada vez mais urgente a discussão e enfrentamento desse problema estrutural da sociedade brasileira, e também parabenizar também a Secretaria da Mulher pela iniciativa. Eu vou até falar um pouco mais para frente, uma das iniciativas, um dos pontos importantes também para que a gente consiga enfrentar esse problema que se apresenta na nossa sociedade. Eu vou aqui já sobre o tema racismo institucional e acesso à justiça. Quando me foi apresentado, eu estive muito na dúvida sobre qual perspectiva, sobre qual olhar que ia falar nesses 15 minutos que nos foram apresentados, porque a justiça ela é uma ideia, é um termo muito amplo, ela consegue dar muitas perspectivas, mas quando se fala em racismo e acesso à justiça, eu acho que a perspectiva mais cruel que se apresenta no judiciário é sobre o sistema criminal. Então, não tem como a gente fugir muito dessa perspectiva, dessa violação maior que acontece, que é reflexo do racismo dentro do Poder Judiciário. Então, em razão disso, em alguns momentos aqui, até me desculpem, eu acho que eu vou ser um pouco repetitivo já com o que o professor Henrique passou aqui no momento anterior. Eu estava até na dúvida, mas para o final aqui até falo, eu estava até na dúvida se falava sobre o caso Miguel também, mas até para dialogar, para trazer um pouco do que tem acontecido sobre o caso Miguel, vou trazer um pouquinho também dessa perspectiva para reforçar exatamente esse racismo que se perpetua, que permeia o sistema criminal do nosso sistema de justiça, tá? Então, eu separei em dois momentos aqui, todos aqui, eu separei em dois momentos para a gente falar sobre justiça, e aí a justiça nessa perspectiva mais cruel do reflexo do racismo, que é essa parte do sistema criminal, e depois um conceito mais amplo, até para não ficar criticando só o judiciário, mas também fazer uma autocrítica necessária a todos também para o enfrentamento desse problema. Então, nesse primeiro ponto aqui, eu falo da justiça criminal, que eu acho que a gente, falando do judiciário, para quem não conhece o judiciário, a gente pode separar, grosso modo, em duas perspectivas, acho que dois campos, um campo civil, amplo, e um campo criminal. E nesse campo criminal é onde se mostra esse lado mais perverso, mais cruel do racismo no judiciário. Aqui, acho que a crítica mais basilar, mais fundamental do direito penal, quando a gente fala em direito penal, é a seletividade penal. Essa é uma crítica praticamente unânime, acho que em todas as doutrinas, todas as pessoas que estudam um pouco o direito penal, é uma crítica que, por muitas vezes repetidas, inclusive pelos próprios ministros do STF, quando vão analisar, criticar o sistema penal brasileiro. O que é essa seletividade penal? Essa seletividade penal pode ser resumida numa seleção de pessoas para serem escolhidas pelo Poder Judiciário para o fim do Poder Judiciário, que é um fim de exclusão, que é um fim de prisão, que é um fim de dores, um fim de infligir dor, numa perspectiva, acho que é do Louis Lacan, que falava muito do direito penal como dor. Existem umas pessoas que são selecionadas, só para entender na prática, não sei se tem algum estudante de direito, mas na prática o direito penal não funciona da maneira como se fala nos livros. Não é pelo fato de você cometer um crime que você vai ser preso, não é pelo fato de você cometer um crime que você vai responder a um processo criminal. E aqui falo seguramente que todos aqui que estão assistindo, ou mesmo que estão aqui compondo essa mesa de fala, em algum momento da sua vida já vieram cometer um crime. Segundo estudos da Faculdade Getúlio Vargas, temos mais de 5 mil tipos penais, mais de 5 mil tipos de crimes no Brasil. Então, a gente, às vezes, está cometendo crime, a gente nem sabe que está cometendo crime. O crime não é apenas o roubo, o estupro, o homicídio, o tráfico de drogas, estelionatos, esses que a gente conhece do dia a dia. Mas, infelizmente,
infelizmente ou felizmente, são apenas esses 7, 10 crimes que conduzem à prisão. E, coincidentemente, são crimes que a população negra está muito mais atrelada, não são crimes aqui eu falei de uma maneira, não me entendam mal, mas é da maneira que existe a seletividade penal, não é a parte do crime de colarinho branco, que é o alvo da seletividade penal. Isso é um direcionamento. O racismo institucional, ele tem um direcionamento político, ele tem um direcionamento estatal de políticas para você encaminhar seus esforços, suas forças. No caso aqui, existe como foi lembrado pelo Henrique, pelo professor Henrique, existe um direcionamento não só do Poder Judiciário, mas de toda a máquina que envolve o sistema judiciário e sistema de justiça. Então, também os setores da segurança pública, a Secretaria de Segurança Pública, os policiais, mesmo Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria, todas elas estão permeadas por um racismo estrutural, um racismo institucional, que conduzem exatamente à prisão apenas de pessoas negras, pelo menos majoritariamente dessas pessoas negras. Então, o sistema penal, ele é voltado indiretamente, ainda que indiretamente, ao encarceramento dessas pessoas negras. E para quem também não conhece o encarceramento em massa ou o sistema prisional brasileiro, elas se tratam-se de verdadeiras masmorras. Elas correspondem atualmente à maior violação de direitos humanos em curso no nosso país. E aí é curioso, a gente tem só pessoas negras indo para lá. Fazendo até um paralelo também ao do machismo aqui que a gente está falando, tem uma frase bem repetida por vários, inclusive também pelo ministro do STF, sobre essa relação de poderes entre homens e mulheres. E a frase, com a mesma diretriz aqui também, é que se fosse um homem a engravidar, o aborto já estaria legalizado há tempos. E aqui um paralelo com essa mesma diretriz de poder, se fosse um homem branco, se fossem homens de poderes presos, provavelmente o presídio não existiria mais, ou ao menos os direitos das pessoas privadas de liberdade seriam respeitadas. A gente tem uma lei de execução penal, Lei 7.210, que trata dos direitos das pessoas encarceradas, mas essa lei, com toda segurança, é a lei mais desrespeitada, mais descumprida no sistema prisional. Não há, e muito por quem que são esses destinatários abstratamente dessa lei. São pessoas, majoritariamente negras, são pessoas que se encontram no sistema prisional. Não há interesse em manutenção, em garantia desses direitos, e a garantia do direito mais básico do sistema prisional, na verdade, a garantia mais básica de qualquer ser humano, que é a dignidade da pessoa humana. Não é possível pensar em um sistema prisional que respeite a garantia, que respeite a dignidade da pessoa humana. Isso é muito visível para qualquer pessoa que ingresse no sistema prisional. Essa eu acho que é a face mais cruel, é a face que traz mais atenção, que chama mais atenção da gente, que torna necessário cada vez mais imediata a necessidade de uma discussão sobre o racismo. E até eu ia trazer um pouco aqui também, um pouco sobre o sistema prisional, como funciona o processo, não sei, estou perdido aqui no tempo, mas sobre as drogas e racismo e crime de injúria racial. A gente tem muito isso a gente vê isso muito no tráfico de drogas. Para vocês terem uma noção, o tráfico de drogas corresponde a 1/3 do motivo que leva a pessoa presa. Então, 1/3 da população carcerária do sistema brasileiro está lá porque cometeu um crime relacionado à lei de drogas. E essa lei de drogas, ela traz uma subjetividade, ela deixa aberto ao magistrado, ainda que ele imparcial, deixa aberto ao magistrado a definição se a pessoa é traficante ou se a pessoa é usuária. Em linhas finais, o judiciário, através da sua subjetividade, vai definir se aquela pessoa tem que ser presa ou vai ficar em liberdade, ou se ela é traficante ou se ela é usuária. E essa subjetividade, a gente sabe que há vieses, há inconsciente, há racismo institucional, racismo estrutural. Existem conduções que a gente vê no dia a dia, sentenças condenatórias, onde a pessoa foi presa, ela foi condenada, foi levada à prisão, foi considerada traficante pelo fato de ela ser negra. Não é raro a gente entrar numa audiência e ouvir comentários de pessoas, atores do sistema de justiça, olhar para cada pessoa do réu que entra na audiência e olhar e falar, tem cara de bandido. Quando a gente olha isso num conceito completamente atrasado, lombrosiana, a gente vê isso que a pessoa fala,
em razão da cor da pele dele. Ou seja, a pessoa vai ser colocada na prisão, nessa masmorra, nesse local de violação de direitos em razão da sua cor. Isso não é raro, isso é muito claro para quem trabalha no dia a dia do sistema criminal conseguir enxergar, conseguir visualizar isso. Tem também outro problema também de processo, que aí também a gente vê que o crime de racismo, eu já peguei mais de 8.000 processos criminais durante minha atuação da Defensoria Pública, eu nunca vi também uma condenação por racismo. Quando há uma denúncia por racismo, isso judicialmente é convertido em uma injúria racial, eu já vi muitas condenações assim, mas nunca vi sobre racismo. E então, até nessa outra perspectiva do judiciário, a gente vê que não há uma tutela do judiciário adequada a esse direito da pessoa que viola, que tem seu direito violado quanto a essas ações. Inclusive, convido a todos aqui, dessas milhões de denúncias, milhões de George Floyd que acontecem todo dia no Brasil, vocês verificarem que dificilmente a pessoa vai ser condenada por racismo. Inclusive agora da padaria Deola, lá de São Paulo, também, que aconteceu sobre isso. Vou para a segunda parte agora, então, só para não ficar também crítica para o judiciário, só como um todo, mas a justiça é vista também como uma coisa mais ampla, é uma ideia mais ampla, a ideia da justiça, e a justiça, na perspectiva da defensoria pública, ela é muito sobre valores, e a justiça mais bela para a gente, a justiça mais bela e eficaz também, é a justiça que surge entre as pessoas que estão em conflito. Então, o judiciário não é sinônimo de justiça. A justiça é muito maior do que o processo judicial, que o judiciário. A justiça pode vir das próprias partes, através de uma mediação, de uma conciliação, ou das pessoas de uma educação em direitos. São áreas que a defensoria também atua nessa ideia de acesso à justiça. A gente gosta muito de colocar a defensoria pública trabalhando muito obrigado, Jerusa, com a ideia do acesso à justiça. Então, a gente sabe também que não é só uma crítica que a gente tem que fazer para o judiciário, a gente sabe que também o racismo institucional pode estar na defensoria pública, também está na defensoria pública, assim como está no Ministério Público, também, assim como está no sistema de segurança pública e em todas as instituições, já que o racismo é estrutural, ele é institucionalizado. E aí, ou seja, a gente percebe que a defensoria pública também precisa atuar, precisa também combater internamente esse racismo. Externamente, a gente atua nessa defesa dessas pessoas que se encontram na justiça criminal, tentando denunciar o tempo todo esse viés racista nas condenações, principalmente no tráfico de drogas e muitos procedimentos criminais, mas internamente também a gente tem a consciência que a gente também se encontra nesse sistema racista e, em razão disso, a gente trabalha, pelo menos a gente tem dentro dessa autocrítica, a gente tem pensado, se movimentado para tentar, dentro da nossa própria casa, também enfrentar, pelo menos reduzir esse racismo institucional. Como foi, acho que tem 2 pontos bem básicos, eu acho que são pontos iniciais para combate ao racismo institucional, e são pontos iniciais, não são pontos que resolvem o problema, mas o primeiro, eu acredito que seja acho que o primeiro ponto, o primeiro caminho para a gente tentar enfrentar isso seria uma autocrítica, uma percepção interna das estruturas que fomentam ou mantêm o racismo nas nossas instituições. É necessário que a gente perceba, que a gente tenha essa consciência, e até por isso a importância desse webinário realizado pela Secretaria da Mulher, que deve ser realizado por todas as instituições, para que as pessoas tenham consciência desse problema social e consiga elaborar programas, ações para enfrentá-lo. O segundo ponto, que foi que a gente também trouxe aqui, é a ausência de uma composição democrática nas instituições. Foi levantada aqui do judiciário, mas aqui também trago o problema para a própria Defensoria Pública. A gente fez um levantamento em 2015, e de 2015, mais de 3/4 dos defensores públicos se autodeclaravam brancos, ou seja, a gente também não tem uma composição democrática aqui na Defensoria Pública. O que a gente tem também tentado contornar, a gente tem tentado resolver através de cotas raciais, a importância de uma ação afirmativa para enfrentar esse racismo institucional. São caminhos iniciais para esse enfrentamento, mas não são também fórmulas mágicas.
ter cota racial, ter webinários, ter informações para combater o racismo, não são suficientes. E aí, dentro disso, foi o que aconteceu na semana passada, um webinário, inclusive, que eu acho que minha colega Irene, do Ministério Público, também participou do Judiciário, e teve toda aquela repercussão da associação de alguns, acho que 44 magistrados aqui do estado de Pernambuco, né, criticando o racismo, falando que ele é um problema, que é só uma questão ideológica e não um problema social, estrutural da sociedade brasileira. Enfim, são caminhos para serem realizados, e aí queria só aproveitar, chateado novamente com o Henrique, do caso Miguel. Essa frase foi muito forte para a gente também, ela afirmando que se fosse com ela, as coisas seriam diferentes, e sim, seriam realmente diferentes em razão desse racismo. A gente sabe que quando é uma pessoa que é negra, que ela é acusada de cometer um crime, a gente tinha todo aquele carnaval, aquele show bizarro na TV, naqueles canais policiais, onde a pessoa é esculachada moralmente, ela tem sua imagem, sua dignidade violada, e aquilo, para quem quer a lei, não é aquilo que tem que acontecer. Se a pessoa cometer um crime, existe todo um processo criminal para dar uma punição adequada para aquela pessoa, tudo aquele outro que acontece, linchamento ou aquela violação de direitos que acontece pela imprensa, inclusive com o aval, de certa maneira, da Secretaria de Defesa Social, ela acontece de uma maneira ilegal. Em razão disso, sabendo dessa realidade, a gente fez também uma recomendação administrativa, a Defensoria Pública fez uma recomendação administrativa para a Secretaria de Defesa Social, para que, de fato, se aquilo aconteceu com a Mirtes, que aquela defesa da Mirtes aconteceu, que a imagem dela foi preservada, todas as outras pessoas também têm que ter aquela imagem preservada. Não é porque o direito não é porque ela é branca que vai ter os direitos preservados só porque ela é branca. O negro também tem que ter esse direito preservado, só que a gente sabe que na prática o direito só é preservado para a pessoa branca. Então a gente fez uma recomendação administrativa para que os mesmos direitos fossem realizados de forma equânime, com equidade, ou seja, que a pessoa não tivesse um tolimento, que não fosse retirado os direitos da dignidade da pessoa acusada de algum crime pelo fato simplesmente da sua cor. A gente fez a recomendação administrativa, a gente teve um problema, ela não foi deferida, não foi acatada pela Secretaria de Defesa Social, mas e a gente, enfim, talvez seja uma análise do que tenha conduzido a isso. A gente pode falar em racismo institucional, pode falar de uma previsão legal, pode ver de outras diversas perspectivas, mas está aqui só uma informação para vocês, e afirmando novamente que o que foi realizado, que foi afirmado pela Mirtes é muito verdade. Para quem conhece o sistema prisional, para quem conhece o sistema criminal, a gente sabe que é o que acontece. Então, a gente tem um longo caminho para combater esse racismo institucional. E, novamente, são dois caminhos, pelo menos iniciais, e aí parabenizo novamente, aqui para finalizar, parabenizo de novo a Secretaria da Mulher pela essa iniciativa desse webinário, para que as pessoas que possam aqui participar, que estão participando, tenham essa possibilidade de autocrítica e percepção dos efeitos deletérios do racismo institucional, no acesso à justiça, pelo menos. Obrigado. Muito obrigada, doutor Michel Nakamura. Você e o Henrique utilizaram muito bem o tempo